você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Já estamos no ar com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Os destaques desta terça-feira, e a gente começa por Brasília, fora da agenda oficial. O presidente do STF, Luiz Edson Fachin, se encontra com o relator das investigações do Banco Master, o ministro André Mendonça, para discutir o caso. Repórter Janaína Camelo, direto de Brasília. O magistrado que comanda a corte quer ajudar o gabinete do colega ou existe mais algum bastidor nessa história que você já apurou? Bem-vinda, boa noite para você. Muito boa noite para você, Tiago, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. Olha só, Tiago, desde quando os impactos dessa investigação do Banco Master no STF, impactos no STF, vêm avançando, o presidente da corte, o ministro Edson Fachin, viu a necessidade de conversar com os ministros. E é o que ele tem feito, Tiago. Então, ontem foi a vez do ministro André Mendonça, que é o relator desse caso. E nessa reunião, o ministro Edson Fachin, ele propôs ao ministro André Mendonça, ofereceu a ele um reforço administrativo para lidar com todo o volume de processos do gabinete. Porque, Tiago, desde quando esse caso caiu nas mãos do ministro André Mendonça, foi por sorteio, né? Lembrando, depois que o ministro Dias Toffoli foi retirado ali da relatoria do caso, veio essa preocupação no gabinete. Como que o gabinete ia conseguir dar conta de um processo desse tamanho, já que já estava ali lidando com outro caso muito grande, que é o caso da fraude do INSS, do qual o ministro André Mendonça também é relator. Então veio essa proposta do ministro Edson Fachin e esse reforço administrativo vai ser cedendo servidores para o gabinete do ministro André Mendonça, dar conta então de todo esse volume de processos. Agora, Tiago, o caso do Banco Master também foi tratado ontem com o ministro Edson Fachin e com a OAB, porque ele teve uma reunião com o presidente da OAB, Beto Simonetti, também com presidentes dos conselhos seccionais, previamente para tratar sobre aquela questão de inquéritos perpétuos, né, que na semana passada, mês passado, na verdade, a OAB entrou com um pedido aqui no STF para que essas investigações sejam concluídas, em especial o inquérito das fake news, e aproveitaram também, trataram sobre o caso Master. Segundo a OAB, eles defenderam nessa reunião a apuração rigorosa dos fatos envolvendo qualquer autoridade do âmbito da investigação da Operação Compliance Zero. E também pediram acesso às provas. A OAB, o presidente da OAB, Beto Simonetti, pediu uma audiência com o ministro André Mendonça, o que deve acontecer na semana que vem, para tentar ter acesso integral a essas provas. Segundo ele, por quê? Porque o que está sendo apurado, a sociedade precisa saber quem são os envolvidos, como é que está, qual o andar da carruagem dessa investigação. Essa audiência, então, vai acontecer deve acontecer na semana que vem. Tiago. Bom, Janaína, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre mais declarações que o ministro Fachin deu. Vou chamar as nossas comentaristas, Dora Kramer aqui no nosso telão, a Denise Campos de Toledo também entrando aqui para falar com a gente. Mas por você, Dora, bom, a aproximação e a própria forma como o ministro Luiz Edson Fachin vem tratando esse caso do Banco Master, a tentativa dele amenizar a imagem da corte, não é isso, Dora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Já vou dando boa noite a Denise, boa noite a todos. Pois é, essa conversa de hoje entre os ministros Fachin e André Mendonça não é a primeira. O ministro Fachin vem, e nem é a única, ele vem fazendo essas conversas internas. Hoje a gente viu que ele fez um pronunciamento, tocou no assunto, mas de maneira ainda quase que indireta, né? Porque tudo no Supremo tem uma sensibilidade especial, porque, como se diz, aquilo ali não é a gente trata como colegiado, mas é como se fosse 11 ilhas, 11 Supremos, né? Cada um tem um estilo, e nesse momento em que o ministro Fachin qualifica como de tensão, mas que na verdade é mais que de tensão, é de descrédito. A corte está sob descrédito, e aí isso pega todos. Então, o que você chama de tentativa de amenizar, Tiago, é um pouco mais do que isso, já é um trabalho, a gente pode chamar assim de tentativa, porque ainda não há nada formatado, mas é sim um caminhar para ver como é que a corte sai
dessa posição em que ela mesma se colocou, né? De quem é a responsabilidade, isso está muito claro, né? Dos próprios ministros, não todos, mas alguns ministros que acabam determinados comportamentos, quando são guardados sob a proteção do espírito de corpo, acabam atingindo a instituição como um todo. E esse é o trabalho do ministro Fachin, não só dele, de outros ministros também, para ver como é que se sai dessa história. Quanto ao ministro Mendonça, essa não é, como eu disse, a primeira conversa, não é? Já houve outra ou outras, mas de uma só, pelo menos eu sei, em que o ministro André Mendonça disse ao ministro Fachin o seguinte, com o apoio do Fachin, é bom que se diga, que vai até o fim dessas investigações, quase como se fosse uma missão, até porque ele é muito religioso, tem um pouco desse caráter. O que ele disse ao ministro Fachin tinha até um pouco desse caráter, então é preciso combinar essa disposição do ministro André Mendonça com a falta de disposição de outra ala do Supremo que ainda prefere reagir às críticas de maneira bastante agressiva.